Olá, queridos da Aquarian Tribe, bem-vindos a mais uma previsão da semana. Eu sou a Micaela, sou astróloga, mentora feminina aqui pela Aquarianate.co, iniciando o nosso papo galáctico com as previsões astrológicas da semana do dia 8 de março ao dia 14. E aí fica até o final desse vídeo para você saber os conselhos do tarô que a Tayli vai trazer para ajudar a gente a lidar com os fatos que a astrologia, com o tom, com a energia que a astrologia traz pra gente. E aí a gente depois tem o conselho do tarô vindo da Tayli. Eu não sei se vocês estão sentindo por aí, mas esse mês é um mês de fechamento, de encerrar alguns ciclos. Nós estamos nos preparando para começar o ano astrológico, o ano novo astrológico lá pro dia 20 de março, 20 e 21 de março, a gente está entrando, o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que dá o início ao ano novo astrológico. Então a gente está nas últimas semanas de fechamento, é como se fosse aquela ressaca moral mesmo, uma semana de liberação, principalmente porque é um mês de peixes e a gente tem muitos símbolos, muitos planetas em peixes, muita energia pisciana esse mês, trazendo reflexão, trazendo espiritualidade, trazendo sonhos que trazem cura, assuntos da infância, do passado, curas emocionais muito, muito fortes. Até porque a gente precisa trabalhar essas curas para a gente poder elevar a nossa frequência. Então não tem como a gente subir para uma frequência mais alta se a gente não liberar a densidade, se a gente não enfrentar a sombra. Então esse mês a gente está lidando muito com essa parte emocional. Faz com que nós estejamos mais emotivos, olhando mais para dentro, querendo se interiorizar, introspecção, principalmente em semana de lua minguante. Lua minguante já pede o recolhimento, estando com a nossa intuição. Então, num mês pisciano, o trabalho espiritual, o trabalho meditativo, o trabalho de autoestudo e você deixar a sua imaginação te guiar também é bem interessante. Mas nós começamos a semana, então como estamos num mês de fechamento, nós temos a Lua em Capricórnio agora para começar a semana. Então, como eu falei no vídeo passado, não ia ser um final de semana muito de socializar. E é bem simbólico, porque mundialmente nós estamos passando novamente por um momento de introspecção e reflexão. Uma lua em Capricórnio, minguante, ela pede pra gente trazer pra realidade, pra gente pensar a longo prazo, ser responsável com as nossas ações. E depois a gente entra numa lua em Aquário, então assim, não é só responsável com a gente, é responsável como um coletivo. O quanto que as nossas atitudes interferem no bem-estar do outro. Então, é sair do eu e ir pro nós. Então, lua minguante, refletir nas suas ações, refletir nos seus planos, na sua ambição. O que você tá buscando? O que esse trabalho tá trazendo para você? Como que você pode se planejar financeiramente para o futuro, para não ficar preocupado? Então, esses temas é um tema de muita reflexão. E aí, unindo com toda a força de peixes, Netuno em peixes, pedindo para a gente olhar para um resultado maior, não ficar pensando em detalhes mesquinhos, a gente aprofundar, a gente pensar no total. Qual é o objetivo de tudo isso? Então, o Peixes traz muito essa visão da empatia, da compaixão. Então, nessa semana, a gente vai perceber muito esses valores entre o que é bom pra gente, o que é bom pro coletivo, e nós tentando, sabe, trazer consciência, elevar, expandir para não ficar tão emocional. Então, o pessoal que é mais sensitivo tem a tendência de ficar muito emotivo e não conseguir agir, ficar se sentindo fraco. Então é equilibrar o racional. Uma lua em Capricórnio, ela vem para dar um pouco de chão pra gente, e a lua em Aquário em seguida vindo para fazer com que a gente pense no bem maior. Na quarta-feira, o Sol encontra Netuno em Peixes. Então a gente tem a tendência de ficar muito emotivo mesmo. Então presta atenção nisso, muitos sonhos, presta atenção nos seus sonhos. Se você puder anotar os sonhos que você tá tendo, se tem mensagens para você curar ou para pôr para fora que estão no seu subconsciente e tá ficando mais claro nos seus sonhos, é muito propício isso com essa energia. Tomar cuidado, porque com a emoção vindo à tona, a tendência, principalmente das pessoas que não gostam, né, de estar vulneráveis, de reflexão, de chorar, elas tendem a escapar com vícios. Então bebidas, drogas, coisas de escapismo mesmo, e a gente não tá num momento que dá pra socializar, então é uma hora de você, de repente, ligar pra algum amigo que é mais sensível, dar um suporte aí, se você estiver se sentindo mais forte, para as outras pessoas que têm uma sensibilidade, que sentem mais a dor, ou que
têm uma dificuldade de expressar, porque elas provavelmente vão estar se sentindo emocionalmente abaladas e não sabem como colocar pra fora. Então, se você estiver se sentindo forte, dá uma checada aí nos seus amigos que você, principalmente os que vierem na sua intuição, porque a nossa intuição vai estar muito forte nessa semana. De amigos também, porque a lua ainda vai estar em aquário, se preparando para ir pra lua em peixes. Então a gente precisa usar a nossa intuição pro bem dos outros, pro bem da nossa comunidade, do social e do planeta. Então ajudar as outras pessoas, se você estiver se sentindo bem, se você tá fortalecido aí, passar sua mensagem, passar positividade pros outros. Se você é terapeuta, né, enviar reiki, doação, é muito, muito bem. Finalizar a semana com a lua minguando em peixes, se preparando para a lua nova. Sábado, dia 13, marcando início, né, de plantando as sementes que nós vamos colher em 6 meses, plantando as sementes, a nossa intenção para o mês, a nossa intenção com tantos insights, com tantas reflexões que a gente tem feito, como que a gente vai renascer agora, o que a gente quer ser daqui para frente. Não adianta mais ficar vivendo as nossas versões passadas, é hora de honrar o nosso presente, o que a gente quer buscar daqui em diante. Então a gente vai plantar as sementes alinhadas com a nossa intuição, alinhadas com a nossa cura. No sábado também, Vênus encontra Netuno em peixes, então a gente vai trazer empatia, amorosidade para os nossos relacionamentos, porque a gente convive mais, porque a gente tem mais amor. Então é muito normal a gente cuidar um do outro, tá mais sonhador, tá desejando, trazendo mais romantismo para nossa vida. Então é uma energia super boa pro final de semana, trazendo empatia, consideração, compaixão um com o outro. E é muito normal a gente querer cuidar das pessoas que a gente gosta. Por isso que eu falei também para você checar, ligar, dar o seu tempo, dar o seu amor, dar a sua palavra para as pessoas que você se preocupa, porque a gente vai precisar nesse momento de união e compaixão. Finaliza a semana com uma lua em Áries, fazendo com que a gente tenha coragem de colocar em prática, de mirar na direção certa. Já tivemos a intuição, já passamos por curas profundas, percebemos muitas coisas que a gente precisava rever e agora é hora da gente mirar na direção certa e agir. É a energia da semana pela astrologia, esses são os recados, essa é a direção que os astros estão apontando pra gente ir, então agora você tem a consciência e use isso da melhor forma possível. E agora a gente precisa da Thaili dando alguns conselhos pra gente aproveitar as energias dessa semana com muita sabedoria. Oi, Micaela. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thaili, eu sou terapeuta holística e trabalho basicamente com as ferramentas do tarô, do Theta Healing e da filosofia yogi, buscando esclarecimento, fé, liberdade, sem uma religião específica. E hoje a gente vai então trabalhar, como a Micaela já disse, a semana do dia 8 ao dia 14 de março, e vamos ver o que o tarô tem de experiências aqui para dar de dicas para vocês. Lembrando que enquanto eu embaralho, vocês pensem se vocês vão querer a carta 1 ou a carta 2. Vamos lá? Então, como eu havia dito, gente, vamos lá, vamos concentrando. Escolha entre a carta 1 e a carta 2, que eu vou retirar agora. Plim! Carta 1, o Imperador ao contrário. Carta 2, a carta da Lua, The Moon, ao contrário. Gente, a carta do Imperador ao contrário, ela mostra que as pessoas que escolheram essa carta vão passar uma semana reavaliando o poder. Seja o poder que ela vem sofrendo através de relações com superiores, hierárquicos, chefes, pai de família ou num relacionamento abusivo, seja na falta de poder que elas estão sentindo dentro delas, ou até mesmo a necessidade de manter tudo sob controle. Muita gente, até eu tenho um pouco dessa questão de querer tudo controlado por mim mesma, mas a gente tem que lembrar que a gente é parte de uma natureza que vai fluindo muito mais do que a gente sendo um grande chefe dessa natureza tentando mandar e desmandar nisso. Então a tônica do Imperador ao contrário é exatamente essa. Se você está se sentindo fraco, desempoderado, talvez seja um momento de você entender o que está acontecendo na sua vida e como você pode ser mais flexível nesse momento para evitar enfrentamento entre brigas de poder.
Uma coisa que eu quero te dizer também é que se você estiver sofrendo o poder de alguém, um abuso numa relação, chefe, de novo, né? Relacionamentos tóxicos, algum problema na família onde a pessoa que detém mais poder acaba mandando em você, agora não é o momento de bater de frente. Lembra que existe com a carta ao contrário, não só o problema com o poder, mas um leve enfraquecimento. É como se o imperador que em pé manda e dá a última palavra, a hora que ele vira ao contrário, ele se enfraquece. Ou até ele usa mais da energia feminina do que da energia masculina pura, que é ele em plena ação, certo? Então aqui, gente, a ideia é, em vez de bater de frente essa semana nessas questões de poder, tenta entender por que essas pessoas estão agindo dessa forma com você. Pode ser que hajam espelhos ali, que você se identifique de alguma forma, em graus diferentes, claro, mas você se identifique ali e tenta entender então se aquilo você pode flexibilizar, você pode deixar um pouco fora do controle, ao invés de bater de frente. Dois empoderados batendo de frente só dá briga e aí as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Então a palavra de ordem para quem escolheu a carta do imperador essa semana é de fato flexibilização e saídas pela tangente. Sabe aquele chefe chato? Ou você deixa ele falando sozinho e vai fazer o seu, ou você pensa em abrir o seu próprio negócio, procurar um outro emprego. Isso é só um exemplo, tá? Ninguém tá mandando você fazer isso, mas isso é um exemplo de flexibilização. Quando um não quer, dois não brigam. Então, tenta evitar essas brigas nesse momento. Vamos para a carta 2. Quem veio de lua invertida. Aqui, gente, quando vem essa carta de lua assim, é muita intuição, muita coisa acontecendo de forma intuitiva, porém te gerando uma certa confusão. Não é aquela intuição certeira, é uma intuição que te confunde do que você tem que fazer e do que você realmente quer fazer, porque tem muita emoção envolvida. Toda vez que a carta da lua vem, ela denota uma série de emoções que você tem que encarar de frente. Parar de tentar tapar o sol com a peneira. Parar de tentar evitar, negar, dizer que não é assim, quando você sente hoje profundamente esses sentimentos dentro de você. E é isso que está gerando uma certa confusão. Um outro aspecto de quem escolheu essa carta aqui, e geralmente é a mais certeira, é de pessoas que vieram passando por momentos de profundas desilusões ou decepções. E isso trouxe para vocês, além da decepção e da própria desilusão, mas trouxe medo, um certo enfraquecimento, ou até mesmo ansiedade. Só que o lado bom disso, gente, é que como a carta tá ao contrário, mostra que você começou agora a entender melhor o que está acontecendo, né? Todo esse momento de desilusão, da parte do sofrimento, ela já aconteceu. Você tá ainda nessa ressaca dessa desilusão, mas já tá começando a entender por que as coisas aconteceram, porque na realidade nada é constante, as coisas são inconstantes, né? E quando as coisas desmoronam, é justamente para que você dê aquele chacoalhão do acordar. Então, como a carta ensina, encara de frente, olha se você quer enfrentar isso, né, de uma forma mais pantera, mais felina, ou mais calma, mais amigável, mais domesticável, mas mesmo assim, olha para o problema, olha para a dor, olha para essa desilusão e bola para frente. Haja o que houver, essas desilusões trouxeram a verdade e agora você tem a verdade para seguir como caminho, para te guiar. Então, como vocês podem ver, é uma semana até que um pouco difícil para as duas partes, né? Umas por conta de problemas de poder, seja a influência do poder de alguém sobre elas ou dela mesma tentando controlar tudo e se sentindo enfraquecida, se não pelas pessoas que sofreram desilusões, ansiedades, momentos que precisam encarar de frente, entender por que está sentindo isso e transformar esse limão numa limonada, né? Aqui a questão, como eu disse, é entender o que você quer e o que você realmente precisa fazer.
como diria o saudoso Chorão naquela música dele, quando ele diz: às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Aqui é a mesma coisa, né? Fazer o que quer ou fazer o que tem que fazer. Fazer o que quer ou fazer o que tem que fazer. Seja em poder ou seja em matéria de medos e desilusões, esse é o grande dilema da semana. Vamos lá, gente. Use sua força, seu encorajamento, entenda as suas habilidades, as suas skills, acredite no seu potencial e nos dois casos, embora você encare as suas questões, as suas dores de frente, a ideia aqui é não bater de frente com o outro. Aqui é você com você mesmo. E espero que vocês consigam vencer essa semana para que nós nos vejamos na próxima semana. Não deixa de deixar aquele like, subscrever no canal e mandar para uma colega, para uma amiguinha que adora essas questões mais esotéricas e está conectada com o universo. Até lá. Beijo, tchau. Às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer.